Pois é, Basília, você estava terminando a sua fala e viu aí que entrou na tela o primeiro tweet do presidente Lula após a reunião. E ele diz o seguinte: nossa primeira reunião ministerial, agradeço nossos ministros e ministras por terem aceitado o nosso convite, ou convite de participar do governo. Contem com meu apoio e cobrança para construirmos uma boa gestão para o povo brasileiro. E aí ele traz também essa primeira mensagem, algumas fotos da reunião, inclusive da disposição dos ministros, que Basília e Uribe sabem bastante, né? O que estava por trás da disposição dos ministros. Uribe ontem chegou a dizer que não tinha lugar para todo mundo, mas Uribe, estou vendo que está todo mundo sentado aqui, apertadinho, mas tá. Deixar as cadeirinhas um pouco mais unidas. A disposição dos ministros é uma tradição da presidência da República. Os que ficam mais próximos do presidente da República são os ministérios mais longevos, os primeiros que foram criados: Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores. A gente viu que os ministérios um pouco mais recentes ficam mais na pontinha da mesa, como o Ministério dos Povos Indígenas ou Povos Originários, com Sônia Guajajara, fica um pouquinho mais para cá. É a disposição da criação dos ministérios. Foi uma dificuldade colocar essas cadeiras, Luciano. Eu estava conversando com funcionários aqui do Palácio Planalto, eles me disseram que inicialmente tinha a previsão de 30 pessoas ficarem na mesa. 7 ministros ficariam de fora encostados na parede. Mas aí juntaram um de um lado, outro do outro e conseguiu. Alguns assessores e presidentes de instituições bancárias que já foram anunciados não conseguiram ficar na mesa, tiveram que ficar encostados na parede. Uribe, como a gente está vivendo tempos de comunicação em tempo real, e eu não posso falar que o presidente tem que se modernizar, ou o governo tem que se modernizar e nós não, eu vou te dizer que o Anderson, nosso telespectador, disse que o carneiro é um animal adulto e o cordeiro é um animal com até 1 ano de idade. Muito obrigada, Anderson, então, por essa mensagem também. Ô, Basília está fazendo, eu não acredito nisso. É bom saber. Quando a gente vai no restaurante, se vai comer cordeiro, melhor, né? Mas não vir embora, tem a gente ficar... Hoje à noite, quando o Uribe for dormir, todos nós, a gente vai contar carneirinhos ou cordeirinhos. Olha, eu acho bom a gente voltar aqui para a reunião ministerial e a nossa tarja diz o seguinte: o presidente vai apoiar Uribe ou cobrar. Uribe, você é a pessoa mais séria aqui desse jornal. O presidente vai apoiar ou cobrar ministros e cobrar ministros. Então, o presidente começou essa reunião dizendo que ia ser como uma mãe e termina dizendo que vai apoiar e cobrar. Ou seja, em algum momento, eu acho que a cobrança já rolou agora durante a reunião, mas em algum momento, ele diz o tempo inteiro, vocês não vão ter vida fácil não, porque mãe cobra, né? É mãe com chinelo na mão, Luciana. Aquela mãe que fala, não, tudo bem, você pode ir até certo ponto, mas o chinelo está na mão para fazer a ameaça. É mais ou menos o que Luiz Inácio Lula da Silva quis passar. Na reunião ministerial, alguns ministros que estavam com o celular na mão, que burlaram um pouco o sistema da proibição do aparelho celular, me disseram que não foi um puxão de orelha forte, mas foi a necessidade de não haver mais ruídos, de não haver desgaste desnecessário, que os ministros tenham uma estrutura de comunicação só. Por isso que veio a informação de Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, centralizar os anúncios e também a possibilidade de um porta-voz novo da Presidência da República. Eu assino embaixo do que disseram Yuri Pita e Basília Rodrigues. Você pode ter um político, só que tem o grande problema. A boca do político, muitas vezes, é maior do que deveria ser. E aí o político fala tudo o que não deveria, que é segredo de Estado. É por isso que você tinha Alexandre Parola, que a Basília bem lembrou. Ele era um diplomata. Hoje ele está como representante do Brasil na Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Então ele sempre tinha um jeito de falar. Nós tínhamos o general Rego Barros também, que era bastante jeitoso. Então é preciso avaliar qual será esse perfil. Em Michel Temer, nós tínhamos Alexandre Parola. Mas, por outro lado, nós tínhamos Carlos Marum, que era o ministro da Secretaria de Governo. Carlos Marum não parava um dia de falar com a imprensa. Então, praticamente, era o porta-voz 2 da Presidência da República. Muitas vezes anunciava coisas que não tinham de ser anunciadas, dava informações erradas que não deveriam. Depois do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, o então ministro
ministro da Casa Civil, também falava doidado, dava informação que depois não se confirmava. Então é preciso ter estrutura de comunicação. As pessoas acabam, às vezes, subestimando comunicação institucional, dizendo que é fácil fazer. Não é. É preciso ter disciplina. E isso afeta diretamente na imagem de um governo. Leandro já voltou aqui para conversar com a gente. Leandro, a gente está falando agora sobre essa união, porque o governo agora anunciou que vai ter uma entrevista coletiva e que ela vai estar centralizada, ao contrário da gente achar que tinham alguns ministros iam conceder entrevista à imprensa, apenas o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, vai falar com a imprensa, o que indicou que depois dessa reunião, que tinha um quê de vamos alinhar os discursos, tudo indica que vamos alinhar de verdade, só uma pessoa vai falar pelo governo, nesse momento só uma pessoa vai falar pela reunião ministerial nesse momento, para a gente não ter os ruídos que tivemos nos primeiros dias de governo. Leandro. E aí fica a cara de um freio de arrumação, né? Ontem o Rui Costa, ministro da Casa Civil, conversou com a gente no finalzinho do 360 e ele não quis usar essa palavra, né? Ele quis deixar claro que era uma reunião para ajeitar ali o começo do governo, não falou em freio de arrumação, nem em bronca, não falou em nada disso, mas é evidente que é isso, né? Porque o que a gente viveu nesses primeiros dias de governo foi cada ministro dizendo uma coisa. Só para citar dois, em alguma medida, antagonismos, né? O Jean Paul Prats, que vai ser presidente da Petrobras, sinalizou com o retorno de um imposto e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse que o governo precisa fazer uma reforma tributária. Então, isso mostra que precisa ter uma unidade de discursos. É claro que você tem o fator empolgação também, né? Primeira semana de governo, 37 ministros empossados, todo mundo quer falar, todo mundo tem, enfim, liberdade e legitimidade. Foram convidados pelo presidente da República eleito por milhões de brasileiros para representar o país em áreas específicas, então tem essa liberdade, óbvio, para falar e há essa empolgação também, isso é natural. Só que isso gerou ruído, gerou ministro precisando desmentir ministro, no caso do Rui Costa e do Carlos Lupe, sobre a Previdência Social, por exemplo, né? Então, é um momento, né, de que depois dessa reunião, vamos ver o que o Paulo Pimenta irá nos dizer, mas me parece que vai ter um comando ali de comunicação um pouco mais centralizado, até porque, né, gente, são 37 ministérios, né? Se não tiver uma mensagem clara, né, a gente vai ter aí realmente um problema. A gente acabou de sair de um governo, né, que a gente viu diversos episódios de idas e vindas. O ex-presidente Bolsonaro dizia uma coisa, o Paulo Guedes dizia outra, o Mourão dizia outra. Foram momentos ali de muita dificuldade de entender para onde que o país estava indo, para onde que o governo estava caminhando. Muito, talvez, para evitar isso, que há uma ideia de se colocar aí uma diretriz na comunicação. Mas não só isso, né? Tem um componente político também, que ninguém quer ver um ministro tendo que desmentir o outro, ninguém quer ver lavação de roupa suja em público, né? Como já aconteceu durante a transição. Então, de repente, essa reunião foi também para acertar isso. Ibi, se essa tua mensagem aí, esse teu contatinho não for nenhuma informação nova, eu vou passar para o Yuri aqui também comentar essa centralização. Posso passar, né? Então, Yuri, centralização, então, do discurso do governo Lula, que começou meio conturbado, e eu vou trazer mais um elemento aqui. A Thaís Herédia, ainda há pouco, quando fez aí a segunda edição do CNN Mercado, ela disse como o mercado reagiu bem a essa fala do presidente Lula no dia de hoje. Por quê? Porque não tinha, foi a ausência, né? Não tinha os elementos que deixam o mercado um pouco nervoso. Então, só o fato de não ter falado nada sobre isso já foi positivo. Isso mostra como a comunicação e a centralização da comunicação é fundamental, né, Yuri? Sem dúvida, Luciana. E, de fato, quer dizer, foi um discurso de boas-vindas também, de certa forma, do presidente, porque muitos desses ministros, se a gente for pegar dos 37, apenas 3 foram ministros de Lula. Alexandre Padilha, o Carlos Lupe, apesar dessa escorregada, e Marina Silva. Eles 3 foram ministros
nos mandatos passados de Lula. E no caso em especial de Marina Silva, apesar, depois do distanciamento que houve dela com o PT, é a única que está nas 3 fotos de posse de ministros de início de governo dos 3 mandatos de Lula, que também é bastante simbólico. E puxando um pouco, por que Lula não falou tanto de agendas diretamente ligadas aí à economia, que poderia ter mexidas com o mercado, e todos os gestos foram de trabalhar de forma coordenada do governo, justamente para não ter esses ruídos. E uma característica também que é importante, que é quase uma sabedoria e que está nítida quando se fala nessa postagem de apoiar e cobrar os ministros, o apoio foi em público. A cobrança você faz em portas fechadas. Isso é regra básica de lidar com pessoas, ainda mais pessoas do núcleo político, do meio político, do ambiente político, que a vaidade é uma dos principais fatores. A vaidade leva muitos a falarem mais do que deve, e isso foi uma das críticas que foram feitas aos ministros que falaram demais, mas faz parte da política. Ô Yuri, eu jamais me engano. Ainda há pouco eu falei, olha, o Uribe está com um contatinho ali. E ele estava, claro, apurando e já vem com informação nova. Vai, desembucha, Uribe. Luciana, nós tínhamos dado a informação de que tinham definido na reunião ministerial que seria Paulo Pimenta quem falaria. Houve uma nova rediscussão na reunião ministerial e agora a assessoria de imprensa do novo governo disse que será Rui Costa. Por que Rui Costa? Porque eles definiram algumas questões relativas à Casa Civil, como será a operação do novo governo, como será o pacote de medidas e quem será o capitão deste processo é Rui Costa. Então a assessoria de imprensa da Presidência da República acaba de dizer que quem falará com a imprensa é Rui Costa. Não dá para bater o martelo porque houve uma mudança a cada 5 minutos. Então, por enquanto, é Rui Costa, justamente por estar à frente do pacote de medidas que o governo federal quer implementar nos 100 primeiros dias de governo. Estamos na expectativa, a reunião já acabou, agora estão todos os ministros conversando naquele momento de descontração, mas logo agora, na sequência, deve haver essa fala para os veículos de imprensa. A ideia inicial é que fosse um pronunciamento no púlpito. Mudaram, agora vai ser uma entrevista à imprensa. Vamos ver, Luciana, se vão cumprir com o prometido, que o Paulo Pimenta nos prometeu aqui no Visão CNN, de que seja uma entrevista com perguntas da imprensa. Porque, como eu disse, não adianta terem acabado com o cercadinho no Palácio do Alvorada e fazerem um pronunciamento sem esperar perguntas da imprensa. Porque é muito cômodo, né, Basília Rodrigues, falar e não ouvir os questionamentos da imprensa ou até ficar irritado, né, como a gente viu no caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com uma jornalista, e a irritação mostra aquela frase, né, a melhor defesa é o ataque, né, porque aí você mostra que tem alguma coisa, pelo menos nós jornalistas sabemos, se alguém fica irritado é porque tem alguma coisa ali naquela história que causou um incômodo. E é aí que a gente vai atrás mesmo, né, Basília, porque a gente é chato, né? Pois é, a gente quer entrevista, mas tem autoridade que prefere um monólogo. Então, realmente, entre essas duas opções, o que contempla mais de informações à população? Que foi o eleitor de outubro e agora é o brasileiro comum, que vai viver dia a dia sob os impactos das decisões ou não do atual governo. É sempre assim, né? Quem é eleitor e quem é o governo. Bom, vale mais a imprensa, que é esse canal de contato entre o poder público e a população, poder fazer perguntas, né? Ter este enfrentamento de questionamentos, né? Fazer perguntas, saber, mas o que é exatamente isso e aquilo, e acaba expondo mais ideias e também, sim, consequentemente, o que está faltando, algumas fragilidades do governo em questão. O governo está chegando aí com uma semana, muitos problemas pela frente. Hoje teve essa reunião com Lula e seus ministros, em que todo mundo falou, a gente já repetiu isso algumas vezes para vocês. Parecia uma reunião de condomínio, mas tá mais do que provado que tinha aí no bojo a ideia de trazer muitas sinalizações e recados para o público externo. Tem essa questão do gerenciamento, saber
para onde que vai o governo. A própria Casa Civil é o órgão, é o ministério responsável por essa coordenação de todas as pastas, de toda a esplanada dos ministérios. Só que a gente ainda tem que deter mais tempo de análise para esses recados para o público exterior, quando a gente fala para a população, para Congresso, para mercado, e já teve até resultado, como a gente viu aí no CNN Mercado. Mais cedo, eu estava conversando com um interlocutor do governo para saber como que ia ser essa dinâmica de apresentação. Será que Lula apareceria com um PowerPoint, o próprio PowerPoint de Lula fazendo uma apresentação aos ministros? E eles disseram que não, será mais uma apresentação expositiva de fala e não um PowerPoint atrás do presidente da República. Claro que esta é uma referência da investigação da Lava Jato, que colocava no centro do organograma Lula e vários pontos de investigação, né? Várias questões que estavam sendo ali investigadas na Lava Jato, com Lula no centro. Então, todos os caminhos levavam ao então ex-presidente da República. Não tivemos um PowerPoint de Lula hoje, mas todos os caminhos continuam levando à gestão de Lula, continuam levando a esta figura que é o da presidência. Um termômetro para saber se vai ter demissão de ministro ou não. O quanto que estas repercussões na imprensa vão interferir na popularidade do governo. Até aqui, a avaliação interna é de que Vaguinho, ou melhor, Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro e também o Valdez Góes não tiveram a sua imagem abalada a ponto de prejudicar a popularidade de Lula. Olha, eu vou até em respeito ao nosso telespectador que chegou no meio dessa edição e vai compreender ainda que acabou a primeira reunião ministerial do Lula e que vai ter agora uma entrevista coletiva com o Rui Costa, essa informação que traz o Gustavo Uribe. Já já eu vou reexibir aqui o início dessa reunião ministerial, algumas falas, as mais importantes que nós separamos para vocês, do presidente Lula dizendo mais ou menos, ou trilhando o caminho, dando recados para essa administração que começa agora. Mas antes disso, eu vou falar agora de novo com o Gustavo Uribe, que parece que... Uribe, tem vassoura por aí, é isso, do teu lado? Tem aparelho de limpeza. Nosso cinegrafista vai mostrar a limpeza aqui do hall monumental do Palácio do Planalto. Você vê que estão todas as salas sendo limpadas agora neste momento, já passaram água sanitária no gabinete presidencial, nos gabinetes dos ministros. Haverá também alguns reparos de infiltração no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Aqui a gente vê o eixo monumental, o salão nobre, o salão de entrada, o hall monumental é o nome dele, aqui da entrada do Palácio do Planalto. E os funcionários aqui fazendo uma limpeza para agora, com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, uma mudança. Há pelo menos 4 ou 5 funcionários aqui fazendo uma limpeza no hall monumental. Preparando para o novo mandatário do Palácio do Planalto, que chega aqui agora para assumir o poder executivo. Haverá algumas mudanças, como eu disse mais cedo. As varreduras ainda continuam da Polícia Federal. A CNN flagrou ontem uma varredura sendo feita no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República à noite. Por enquanto, a informação que eu e a Basília Rodrigues temos da Polícia Federal é que não acharam nenhum grampo e nenhuma escuta. Mas essa varredura vai continuar pelo menos até o final agora da primeira quinzena de janeiro. E também haverá uma modificação dos gabinetes dos ministros. Antes, no quarto andar, nós tínhamos 4 gabinetes. Casa Civil, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional e também o Gabinete da Secretaria-Geral. Agora teremos 3. O Gabinete de Segurança Institucional deve ir para o terceiro andar. Ficarão a Casa Civil e a Secretaria-Geral de um lado e do outro lado, Luciana, a Secretaria de Relações Institucionais, que é a nova Secretaria de Governo, que articula com o Congresso Nacional. O ministro é Alexandre Padilha. E por que mais espaço para a Secretaria de Governo ou Secretaria de Relações Institucionais? Porque Lula quer ampliar a sala de espera dos congressistas que vierem aqui no Palácio do Planalto. Não quer deixar ninguém chegar aqui e não ser recebido pelo ministro ou pelo presidente. Então vai ampliar a sala de espera com mais sofás, com mais cadeiras, para os parlamentares chegarem aqui e ficarem mais acomodados, que é a nova diretriz de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi antecipada na reunião ministerial de hoje. Tratar os parlamentares de uma maneira diferente, nas entrelinhas, do que Dilma Rousseff tratou durante a gestão dela.
Uribe, antes de eu chamar aqui as sonoras do presidente Lula, você falou aí sobre a varredura e falou sobre uma nova varredura. Isso é normal ou existe aí uma preocupação fora do comum para essa questão da segurança e também do vazamento de informações? Eu lembro que a gente tem vários casos, né? A gente já lembrou aqui no próprio Visão CNN, inclusive do Michel Temer, né? Que demitiu um garçom. Você lembra bem dessa história, né? Que demitiu um garçom que era alguém que ele julgava ser petista. A equipe já está montada por aí? A gente está com essa mesma aura? Até mais com mais preocupação, viu, Luciana? Eu e Basília Rodrigues, a gente cobriu essa época, a gente lembra bem que teve uma varredura completa de Dilma Rousseff para Michel Temer. Havia avisos de petistas atrás dos quadros da presidência da República, com fora Temer, enfim, várias pegadinhas que foram colocadas. Agora a varredura tem sido ampliada por uma preocupação de que o governo de Jair Bolsonaro talvez tenha instalado alguma coisa. Não foi achado até agora nenhuma escuta e nenhum grampo, mas essa varredura continua. Há também algo interessante que é o telefone fixo do presidente da República. A gente sempre lembra, gato escaldado tem medo de água fria. A gente lembra que houve uma escuta, uma conversa que acabou sendo divulgada pela Lava Jato entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, aquela tradicional conversa do vou mandar o Messias só em caso de necessidade. Pois bem, isso deixou muito preocupado Luiz Inácio Lula da Silva. Essa escuta depois foi considerada ilegal pela Suprema Corte, mas há uma preocupação também de grampos. É por isso que Luiz Inácio Lula da Silva, assim como Michel Temer, irá usar no seu gabinete, no telefone, um aparelho que foi comprado pela Presidência da República. É uma espécie de aparelho que não permite grampo. Então, se alguém gravar uma conversa desse telefone com o Presidente da República, Luciana, fica praticamente o áudio do Darth Vader, aquele... Ou seja, uma mistura de sons que não permite que você ouça a conversa. Muito bom, Uribe. Você hoje está impagável.